Você falou aí muito que é apaixonado por política. Isso vem de berço ou... Vem de muito novo. Eu cresci numa casa onde política era uma constante. Assim, minha mãe era muito ativa. Então, minhas primeiras memórias, assim, eu lembro pintar faixa pro comício do Fora Collor, pro impeachment do Collor. Então, isso foi em 92, eu tinha 10 anos de idade, 9 para 10 anos de idade. Eu lembro de ficar gravando fita cassete para carro de som, ajudar a fazer coisa. Na época era tudo analógico, né? Então, assim, essa é a minha primeira memória. Depois eu estudei num colégio que era muito politizado e muito de esquerda, que era o SEAT. Qual, perdão? O SEAT, o Centro Educacional Anísio Teixeira, ali em Santa Teresa. E eu acho que toda a minha rebeldia juvenil se canalizou para ser um liberal dentro de um colégio muito, muito de esquerda. Assim. Passeio para acampamento sem terra, tinha uma carga política muito grande ali. Então, assim, sempre foi uma coisa que estava no meu dia a dia. Eu sempre gostei do assunto. Eu fico brincando que eu parava de brincar para ver propaganda eleitoral em 89. Então, ainda tinha 50 mil candidatos, acho que eu consigo lembrar 80% dos candidatos a presidente em 89. Inclusive Silvio Santos, né? Silvio Santos, e tinha um chamado Paulo Gontijo. Então chamava muito minha atenção, porque o meu nome é nome por causa do meu avô, né? Então, assim, tinha um candidato à presidência que não era o meu avô, mas tinha o mesmo nome, o meu nome, placa dele pela cidade que eu via, eu achava estranhíssimo aquilo, eu não sabia quem era. Era de um outro ramo da família, enfim. Mas isso acho que chamou um pouco a minha atenção também ali na eleição. O Silvio Santos entra e sai da eleição no meio do caminho. 50 mil candidatos, assim, e era o primeiro processo de democratização, né? Era tão estranho, que na época você tinha que ensinar a votar. Porque o nome vinha impresso na cédula de papel e tinham, sei lá, 30 candidatos. Então, tinha muito analfabeto no Brasil, você tinha que escolher, ensinar a contar para chegar no candidato certo, se era de cima para baixo, de baixo para cima. Foi uma eleição atípica. Mas eu lembro bem disso, porque é isso. Era um moleque curioso que ficava tentando entender o que estava acontecendo ali com a democracia. E aí, como você se definiu aí, um contra-sistema, e o sistema que você entendia naquele momento era a escola, e já dito por você, uma escola um pouco mais de viés, um pouco mais à esquerda, um pouco mais ou bastante mais. Bastante mais. Bastante mais. E aí você vai fazer letras na PUC. Eu fui fazer letras na PUC porque eu tinha 17 anos, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer da minha vida. E eu queria um curso que... Eu gostava de humanas, eu gostava muito de ler. Eu gostava de ler coisas diferentes, eu gostava muito de literatura. E eu queria um curso que me desse uma formação ampla. E, enfim, fiz vestibular, passei para FJ, UERJ, quis fazer PUC. E o mais interessante é olhar para trás e entender o que eu aprendi na faculdade de letras que eu trago hoje que é importante. Então, acho que tem uma coisa super importante que é o cuidado com as palavras, assim, o amor pelas palavras, pelo texto, pelo significado que isso tem como forma de comunicação. E para quem depois caminhou para a política, toda a parte de linguística, de sociolinguística, me ajudou muito a entender o que estava acontecendo nos lugares, o que estava acontecendo nos debates, nos discursos, quais eram as relações envolvidas ali, por que umas pessoas falavam, outras não, como é que essa dinâmica de tomada de fala, né, de estabelecimento de poder ali acontecia. Então me ajudou muito entrando na vida pública, ter esse histórico de faculdade de letras e ter aprendido. E é uma faculdade que você aprende um pouco de tudo. Né? Você aprende latim, você aprende... A minha era bilíngue, português e inglês, então literatura americana, literatura portuguesa medieval, sociolinguística, fonética e fonologia. Então foi uma formação humana bastante ampla. Ela não era muito aplicada para o mercado de trabalho. Então no começo eu achei que talvez não tivesse sido a melhor opção. Hoje eu acho que foi uma fundação bastante boa. Assim. Bastante sólida, né? Eu gosto muito de filologia, que é entender, né, o caminho da língua e tudo mais. Tolkien era filósofo, né? Talvez o pai da filologia. E gosto muito de Tolkien. Na verdade, eu gostava das coisas separadas e depois eu descobri, na verdade, recentemente, tem um ano, 2 anos, que eu descobri que ele era estudioso disso, e aí por que ele criou o élfico? Não sei se é teu tipo de literatura preferido, se tu gosta de Tolkien, mas... Não, eu gosto, mas eu não... confesso que eu não sou um aficionado, assim. Eu li O Senhor dos Anéis, mas eu não fiquei
lendo a história do Tolkien. Eu sei que ele criou o élfico e tal, mas não... Paro aí. Não, cara, olha só. Imagina que... eu quero criar alguma coisa, sei lá. Eu quero criar um MM que não engorda, né? E aí, pra eu criar... Eu crio o MM que não engorda, mas não pega. E aí eu crio toda uma roupagem sobre isso, toda uma cultura, toda uma história pra vender o meu MM. É isso. Ele criou... Primeiro ele criou o élfico, e depois ele criou as histórias onde as personagens falavam élfico. Ou seja, ele criou a língua e depois a história para justificar a língua que ele Exatamente criou. Isso. E olha que doideira. Isso levou décadas. Sim. Muitas décadas. E eu acho isso magnífico, assim. Qual é o teu projeto de vida? Então, eu vou trabalhar durante 5 décadas. Criando uma língua. Criando uma língua e aperfeiçoando ela. E eu vou criar uma história em volta também. Porque começa com uma história infantil, o Hobbit. E aí depois é que vai pra uma história um pouco mais adulta e tal. E aí tem tudo a ver, como a gente já falou aqui de contrassistema, tem tudo a ver com contracultura, movimento hippie. E é assim que Tolkien... Tolkien foi, durante muito tempo, o livro mais pirateado da história. Porque você não tinha acesso, né, ao livro na década de 70, e aí a galera começava a fazer cópia e distribuindo cópia. Isso é muito doido. Maravilhoso. Maravilhoso, pelo amor de Deus. Quando você estava lá na PUC, acredito, qual foi teu ano de entrada na PUC? Entrei no ano 2000. Fiquei de 2000 até 2004 na PUC. Aí você pegou aquele finalzinho do governo FHC. Exatamente. E o início do governo Lula. Acredito que tava pulsando a PUC. Cara, tava... Politicamente. Então, eu tenho um histórico. Eu tenho um tio que era ministro no governo Fernando Henrique. E uma das razões pelas quais meu ensino médio foi tão dolorido, né, é porque tinha ataques pessoais ali. Assim, era um Caralho, negócio... que pica, hein? Era bastante pesado. Quando eu fui pra PUC, era um alívio nesse sentido. Até porque a faculdade de letras, ela era menos politizada na época, eu imagino, do que é hoje. Então, assim, mas a PUC estava pulsando, de fato. Assim, 2002 foi uma eleição, daquelas eleições meio, ainda mais meio universitário, de lavadas, que se fizesse uma eleição na PUC, o Lula em 2002 teria tido, sei lá, 70% dos votos, 60% dos votos. Uhum. Mas, por incrível que pareça, o meu período na universidade foi o meu período menos politizado na vida. No colégio eu era de DCE, editava jornal, tentava dar um rumo, equilibrar um pouco o balanço de ideologias dentro do SEAT. Uhum. Acho que na faculdade foi um momento onde eu falei assim, cara, eu preciso respirar um pouco. Eu preciso arejar um pouco minha cabeça. Então, assim, eu estudei muita coisa ligada à política. Eu pegava as eletivas da PUC, fazer, sei lá, história, pensamento econômico, mas eu tinha eu tomava uma certa distância da política de DCE. Eu achava ela um pouco não sei te dizer, mas assim, não era um lugar onde eu conseguia entrar ali, e dentro do curso de letras não tinha muito a turma de letras não participava, não tinha CA, não ia pro DCE, não disputava nada, tal. Então, assim, eu me tornei uma pessoa mais política, atuando politicamente, quando eu saí da faculdade. Porque aí, um ano depois, eu recebi um convite para fundar o Instituto Milênio, como funcionário. Eu fui funcionário, sei lá, 2 da casa. E aí eu encontrei esse caminho entre ativismo político e think tanks, né? Assim, como fazer política através do terceiro setor. Assim, no embate não só de poder, mas no embate de ideias. De ideias. Né? Como plantar as sementes das ideias que eu acredito. Você falou aí, se tivesse uma eleição, né, dentro da PUC, o Lula ganharia com 70%. Isso é uma grande ironia, porque a PUC é a casa do Plano Real, pô. Na verdade, é o berçário do Plano Real, né? E aí, se existe alguma coisa que mudou esse país, foi o Plano Real. Tirou a gente daquele ambiente de inflação e tudo mais. Não quero ficar falando muito tecniquez aqui, porque eu sempre falo que... vou usar um termo horroroso que é a direita, né? Por a direita, entenda-se aquilo que não é a esquerda clássica, né? Liberais e conservadores, vai. Os liberais e conservadores, a gente tem um problema no setor de marketing. Porque a galera da esquerda tá fazendo os macaquinhos, botando o dedo no toba do amigo e tal, tá fazendo chopada. Eles estão
E a gente tá falando de plano real, entendeu? Que é um negócio que... A gente que eu tô falando, eu tô te trazendo junto, mas tô falando, você que não está à esquerda, tá falando de plano real, tá falando de teto de gastos. A gente é pouco sexy, né? E a gente tem que fazer esse discurso um pouco mais sexy pra trazer mais gente. Eu acho que, especificamente, eu vou acabar dando um salto quântico aí no tempo, mas o EPL, Estudantes pela Liberdade, conseguiu destravar isso um pouco, e aí trazer eventos e tudo mais, mas a gente ainda não conseguiu trazer de vez, né, como a esquerda faz. Eu acho que tem um ponto importante, que a esquerda durante muito tempo conseguiu construir um ecossistema, né, de organizações que trabalham juntas. Então, você pensa assim, o PT, ele não trabalha sozinho. Ele tem os rumos dele, os membros dele, e ele tem um arquipélago de organizações no entorno dele, como RUT, MST, MTST, Fundação Perseu Abramo, etc, etc, etc. Todos ali muito, uns mais próximos, outros menos, mas todos ali orbitam isso. Por quê? Porque cada um tem uma função. Né? Um traz as pautas do campo, o outro traz as pautas de moradia urbana, o outro produz conteúdo, né, com aqueles números malucos da Perseu Abramo, mas que ajudam a pautar a imprensa. Tem esse ecossistema ali, né, que vai da universidade ao sindicato. E a gente demorou muito tempo. Quando eu entrei no Instituto Milênio, tinha um certo... Desculpa, mas eu acho que você esqueceu da mídia aí. Parte dela, sim. Ah, sim, a mídia. Também. E uma mídia que trabalha a serviço de, e uma mídia que é simpática a, e aí uma mídia que se opõe a. Né? Mas parte da mídia, com certeza. E a gente não nos enganemos, assim, todo movimento político de massa no mundo tem sua mídia de estimação. Né? Então, claro que tinha. Mas o fato tinha esse ecossistema, né, de organizações estudantis, enfim. Demorou muito pelo lado de cá a gente entender que política importa. Porque tinha uma certa soberba, né, da centro-direita, direita, o que quer que seja, de política, de fazer política. Né? Vamos ficar aqui soltando paper, dizendo por que as condições macroeconômicas não estão favoráveis, ou por que isso vai extrapolar as contas públicas, ou, enfim, vamos botar uns gráficos aqui para explicar para as pessoas, né, por que elas vão ficar mais pobres e tal. E a gente, durante muito tempo, não prestou atenção que política tem muito a ver com afeto. Né? E isso é uma coisa que a esquerda conseguiu fazer muito bem. Hoje, o avanço é gigantesco. Tá? Você está falando um período de menos de 20 anos. Em menos de 20 anos, você criou EPL, UJL, Livres, enfim, um monte de outras organizações que poderiam trabalhar de forma mais coordenada, nas pautas comuns, mas hoje gastam um tempo colossal reforçando suas diferenças e atacando umas às outras. Brigando entre si. Por vaidades ridículas, ao invés de focar nas coisas que mais importam para o país. Fala, pessoal, esse foi um corte do Tudão Cast. Tá? Se você gostou dessa história, dá uma olhada no episódio completo que está aqui na descrição do canal. E lá no canal a gente tem muito mais histórias maneiras como essa. Dá uma curtidinha lá, assina o canal. Fico por aqui, até mais. Valeu!